A segunda chave, na verdade, para o crescimento espiritual é a oração. Não existe crescimento espiritual sem oração. Além da palavra de Deus, nós precisamos de uma vida de oração. Na verdade, o crescimento espiritual é proporcionado de duas formas. Existem duas formas de conhecer a Deus. A primeira forma é conhecer a Deus por meio da palavra. Esse conhecimento é cognitivo, é por meio da informação, é por meio da instrução. Mas a segunda forma de conhecer a Deus é experimentar a Deus por meio da oração. Nós precisamos experimentar o Senhor mais do que temos conhecimento cognitivo por meio da palavra de Deus. Conhecer a palavra, meditar na palavra, produz em nós um conhecimento cognitivo, produz em nós instrução a nível do saber. Mas nós precisamos de forma clara compreender a necessidade profunda de experimentar Deus por meio da oração. Nós precisamos experimentar o Senhor. Veja exatamente que Judas 20, ele diz que: mas a vós, amado, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ou seja, Judas, na verdade, nos recomenda que devíamos edificar a santíssima fé, orando no Espírito Santo. Lucas 21, versículo 34 a 36. Cristo diz o seguinte: vede que vosso coração não se encha de glutonaria, vosso coração não se encha de beberice e dos cuidados dessa vida. Na verdade, quanto aos cuidados dessa vida, Cristo está a dizer: valorizar mais as coisas terrenas do que as espirituais. Ele disse que nos últimos tempos nosso coração se encheria dessas preocupações terrenas mais do que as questões celestiais. Pois ele disse exatamente: vigiai orando em todo o tempo, para que não sejais havidos que, acontecendo estas coisas, sejais na verdade pego de surpresa, porque o dia do Senhor virá como laço sobre os homens da terra. Mas vigiai e orai em todo o tempo, para que na verdade vos haver havidos dignos de estar de pé no dia do Filho do Homem. Cristo deixa claro exatamente que a vigilância deve ser acompanhada com a prática da oração. E o termo orar aí está exatamente no gerúndio: mas vigiai e orando. Ou seja, em todo o tempo, né? A oração, na verdade, nos remete à questão do tempo. A oração é uma prática que não desse tempo. Ela é atemporal. Nós precisamos orar em todo o tempo. A Bíblia diz que orar em todo o tempo, com toda oração, em todo lugar, com mãos levantadas, coração e súplica. Por que razão? Porque a oração obedece os gerúndios da vida cristã. Na verdade, se a vida cristã é de progresso, é progredindo, é avançando, é crendo, é desenvolvendo, esses gerúndios obedecem exatamente o gerúndio da oração. Não é possível desenvolver uma vida cristã profunda, profícua. Não é possível nós crescermos espiritualmente sem, essencialmente, termos uma prática de oração. Por essa razão é que Lucas, na verdade, nos recomenda orando. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz que orai sem cessar, que é um texto que nós conhecemos. Na verdade, ele aqui nos repete a prática de oração. Ou seja, os gerúndios de oração, na verdade, nos remete à prática constante de oração. A vida com Deus é uma vida de oração profunda. Não existe desenvolvimento na fé, não existe crescimento espiritual sem necessariamente uma vida de oração. Orar, na verdade, quer seja a carta de Filipenses, quer seja a carta de Colossenses e outras cartas que Paulo escreveu, Paulo sempre, quando falou de oração, ele aplicou o gerúndio. Aos Filipenses ele disse: lembrando de vós diante de Deus e orando por vós. Quando falou de Colossenses também disse que lembrando de vós diante de Deus e dando graça, orando por vós. Ou seja, Paulo mostra exatamente que a oração obedece ao gerúndio. A oração é orando, ou seja, o crente vai orando até a vinda do Senhor Jesus Cristo. A nossa vida de oração não depende do tempo, não depende da situação, circunstância. Devemos trazer na oração o todo da oração. O que é o todo da oração? Toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o problema, toda a inquietação, toda a decisão precisam ser trazidas na oração. A oração obedece todo, por isso é que eu chamo de o todo da oração. O todo da oração, na verdade, nos remete a que não há nada que seja a prática da vida cristã como social, nossa prática como família, que não deve obedecer ao princípio da oração. Se quiseres tomar uma decisão, convém que tu ores. Se quiseres entrar no relacionamento, convém que tu ores. Se quiseres entrar para o emprego, além de dar documentação, convém que tu ores. A oração é a prática fundamental da vida cristã. E não há crescimento nem desenvolvimento sem a vida de oração. Repara exatamente que em Atos capítulo 1, versículo 12 a 14, você encontra exatamente que os discípulos estão reunidos na casa de Maria e a Bíblia fala que permaneciam unânimes em oração. Em Atos capítulo 2, versículo 1, por conta de permanecer unânimes em oração, a Bíblia fala que de repente veio do céu um som obviamente impetuoso e todos estavam reunidos naquela casa, foram cheios do Espírito Santo e foram feitas em línguas repartidas como que fogo. Quando nós permanecemos constante em oração, vamos experimentar manifestações do céu. Na verdade, você percebe aqui exatamente que Atos capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz que eles permaneciam na doutrina, eles permaneciam na oração, no partir do pão e na comunhão. Ou seja, a oração é um princípio basilar, fundamental e um pilar para o crescimento do cristão e para o crescimento da própria igreja. Precisamos permanecer na oração. A Bíblia diz que a igreja permanecia na oração, no partir do pão, na comunhão e na doutrina. Portanto, ainda vemos que Atos capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz exatamente que a igreja, enquanto orava,
A igreja orava ao Senhor. A Bíblia diz exatamente que Pedro, Tiago, ou seja, Pedro e João iam para o templo à hora da tarde para orarem ao Senhor. Era uma prática constante na igreja primitiva a oração. Pedro e João certamente foram para o templo orar. Era um costume que eles tinham. Atos capítulo 4, versículo 31. Por conta exatamente de uma perseguição que esses sofreram, porque Atos capítulo 3 a Bíblia fala que levantaram um coxo e Pedro exatamente sofreram perseguição. Pedro, na verdade, foi questionado e interrogado pelos líderes religiosos. No capítulo 4, versículo 1 diz que eles orando moveu-se o lugar, porque a oração na verdade traz moveres de Deus. Quando começamos a orar certamente, Deus começa a mover circunstâncias, Deus começa a mover coisas a nosso favor. A oração determina nosso sucesso a nível do ministério. A Bíblia fala no livro de Atos capítulo 7, versículo 59, que Estevão morreu orando. Os discípulos têm uma prática de oração constante, que até na morte de Estevão, ainda Estevão morreu orando. Atos capítulo 12, versículo 3, na verdade a 12, a Bíblia fala que a igreja permaneceu orando por Pedro que estava preso. E por permanecer a orar por Pedro que estava preso, Deus enviou um anjo que libertou Pedro. Por quê? Porque a igreja estava unânime em oração pela vida de Pedro. Bem, quando nós na verdade percebemos Atos capítulo 13, versículo 1 a 3, nos fala exatamente que Paulo, enquanto na igreja de Antioquia havia profetas, pastores e mestres, a Bíblia fala que eles oravam e jejuavam, e de repente o Espírito Santo diz: aparta para mim Paulo e Barnabé na obra que estou chamado. E a Bíblia diz que orando e jejuando a igreja impôs mão sobre Paulo e Barnabé e os enviaram. Ou seja, até para enviar obreiros, até para percebermos qual é a vontade de Deus, para percebermos quem Deus selecionou, quem Deus vocacionou, até para discernirmos a vocação celestial, precisamos de uma vida de oração. A igreja primitiva, na verdade, tem uma prática de oração constante. A igreja de hoje ignora esta prática. Infelizmente, é uma prática que não se encontra nas igrejas. Todo o crescimento de igreja, todo o crescimento individual, todo o crescimento de família que está no Senhor depende da prática constante de oração. Por isso, oração é uma chave sine qua non para o nosso crescimento espiritual.